Você já chorou depois de pecar e se perguntou: por que eu fiz isso de novo? Você ama a Deus, quer viver para Ele, mas dentro de você existe uma guerra entre o bem e o mal, entre fazer o certo e fazer o errado. Nessa parte do capítulo 7 de Romanos, Paulo vai abrir o seu coração como nunca antes e mostrar que ele também vivia essa guerra. Então fica aqui comigo nesse vídeo para você entender aquilo que acontece dentro de cada cristão. Se você já achou que era o único cristão lutando por dentro, esse vídeo aqui é para você. Eu sou o Ângelo Castellani e se você gosta de estudar a Bíblia verso a verso de forma clara e profunda, esse canal aqui é para você. Então já se inscreve aqui, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, deixa o seu like, deixa também o seu comentário nesse vídeo daquilo que você vai aprender aqui nesse estudo. E compartilha o nosso canal com aquele amigo, com aquela amiga que você tem que gosta de estudar a Bíblia. E também no grupo da sua igreja. Nos ajude a continuar crescendo e levando o Evangelho de Deus para mais pessoas. Paulo começa reconhecendo algo profundo. A lei é espiritual, mas ele ainda sente a força da carne e a força do pecado. Então vamos ler Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. Acompanha aí comigo. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo deixa claro aqui que a lei de Deus, ela é espiritual, mas que nós, seres humanos, nós somos carnais. Nós, por causa de Adão, por causa do pecado que nasce em Adão, nós todos somos seres carnais, seres vendidos à escravidão do pecado. Paulo está falando aqui do ser humano na sua condição geral de pecador, sem Cristo. Nós somos escravos do pecado, como a gente já viu anteriormente. E ele diz, porque eu nem mesmo compreendo o meu modo de agir. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu detesto, isso sim, eu faço. O que é isso que ele está falando? Ele está mostrando a sua luta interior. Que o pecado que ele detesta, muitas vezes ele comete esse pecado. Mas o bem que ele ama, que ele quer fazer, por outro lado, muitas vezes ele não consegue fazer. E ao viver essa contradição, ele mostra com as suas atitudes, nós mostramos com as nossas atitudes que nós concordamos que a lei é boa. Porque se eu faço o que detesto, eu entendo, eu tenho a compreensão de que a lei de Deus ela é boa e que eu devo segui-la. Mas quando eu erro, quando eu faço coisas erradas, quando eu cometo pecado, eu desagrado a Deus. E isso, Paulo vai dizer, que é por causa do pecado que habita dentro de nós. Quando ele diz no versículo 17, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está mostrando que mesmo o cristão, mesmo aqueles que foram salvos, regenerados, justificados, tem o seu pecado ainda. Tem o pecado vivendo dentro deles em constante guerra, em constante luta. Mas será que isso significa que estamos condenados a viver essa contradição para sempre? Paulo continua a discorrer sobre essa tensão. Agora, ele aprofunda ainda mais o dilema. O querer está presente, mas nem sempre o realizar. Acompanhe aí comigo a partir do versículo de número 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, nessa parte, ele está deixando claro para nós que na sua carne não habita bem nenhum. Ou seja, na sua condição humana, não habita nenhum bem. Não há nenhum mérito em nós
na nossa condição, na nossa natureza, no nosso corpo, nas nossas atitudes pecaminosas, não há nenhum mérito, não há bem nenhum em nós. Por isso que ele fala, na minha carne, ou seja, na minha condição humana, não habita nenhum bem. Pois o querer o bem até está em mim. Eu até quero de vez em quando fazer o bem. Eu até quero ajudar uma pessoa de vez em quando. Eu até quero fazer algo para o próximo que vai edificá-lo, que vai ajudá-lo de vez em quando. Mas nem sempre o realizar está em mim. Quantas vezes, talvez, você já quis ajudar alguém? Quantas vezes eu já quis ajudar alguém e ficou só no campo do desejo? Eu não realizei esse desejo. É isso que Paulo está falando, que o querer o bem está em nós, está na nossa carne, mas nem sempre o realizar está. E aí por isso que ele diz, porque eu faço o que não quero. E se eu faço o que eu não quero é por causa do pecado. Se eu desobedeço a Deus é por causa do pecado que habita em mim. Porque se eu não tivesse pecado habitando em mim, eu não desobedeceria a Deus. É isso que ele está nos falando nessa parte do capítulo. Ele continua no versículo 21. Assim, encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele reconhece. Quando ele quer fazer o bem, ele se depara com o mal, que habita também dentro dele. Mas ele diz, no homem interior, no meu íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus. E não é verdade? Nós cristãos, nós que amamos a Deus, nós que conhecemos a Deus, nós não temos prazer em agradar a Deus? Você não se sente feliz em agradar a Deus? Muitas vezes nós temos esse prazer no nosso íntimo de querer agradar a Deus. Mas mesmo assim existe uma guerra dentro de nós. Existe aqueles momentos, aqueles dias que o pecado guerreia contra nós, que nós temos desejos pecaminosos, que nós temos desejos de desagradar a Deus, de fazer aquilo que é errado, sabendo que é errado. Então Paulo está descrevendo aqui, nesse capítulo, essa guerra que acontece dentro do cristão, que no seu interior tem prazer na lei de Deus, mas que, por outro lado, em alguns momentos, tem o pecado guerreando contra ele. Ele tem prazer também em coisas que não deveria ter. E essa guerra acontece dentro do nosso íntimo, dentro do íntimo de cada cristão. É isso que Paulo está falando aqui para nós. Mas essa guerra tem fim? Paulo está derrotado? O que fazer quando o pecado parece vencer por dentro? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Mas se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse estudo está te edificando. Então se inscreve. Sério, não deixa de se inscrever. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse conteúdo. Eu tenho certeza que você tem um amigo que vai ser tocado profundamente também por esse vídeo. Então nos ajude a alcançar mais pessoas. Então vamos continuar. Paulo chega ao ponto mais honesto e doloroso do capítulo. Ele reconhece que por si mesmo ele está arruinado. Então vamos ler versículo 24 de Romanos capítulo 7. Acompanha aí comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então depois de Paulo abrir seu coração, mostrar que o pecado ainda habita nele, mostrar que ele guerreia dia e noite contra o pecado, que muitas vezes ele quer fazer o bem e acaba fazendo o mal, ele chega a uma conclusão inevitável. Miserável homem que sou. Miserável homem que somos. Nós, pecadores, nós que estamos afastados de Deus, Paulo está falando, nós somos, na nossa condição humana, homens miseráveis por causa do pecado. Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do pecado? Quem nos livrará da condenação do pecado? Quem nos livrará do domínio do pecado? E a resposta está no versículo 25.
Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. O que Paulo está falando é, mesmo que o pecado habite em mim, mesmo que o pecado tente me afastar de Deus, mesmo que o pecado guerreie contra mim, graças a Deus por Jesus Cristo. Mesmo eu sendo um homem miserável, um pecador miserável, graças a Deus por Jesus Cristo, que pagou o preço para me resgatar. E a graça dele nos basta. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está reconhecendo que Cristo é suficiente para nos ajudar a vencer essa guerra. Que o pecado não tem mais domínio, mesmo que ele habite ainda em nós, mesmo que ele ainda guerreie contra nós, ele não tem mais domínio sobre aqueles que confiam em Jesus Cristo verdadeiramente. Por isso nós nos gloriamos e damos graças a Deus por Jesus Cristo. Sim, essa luta, ela é real e não termina no capítulo 7, porque em Cristo Jesus nós vamos ver que não há nenhuma condenação e que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus também opera em nós. Então fica comigo aqui nesse canal, se inscreve aí, porque no próximo vídeo de Romanos capítulo 8, a gente vai ver como o Espírito de Deus opera na nossa vida, nos dando paz e certeza de que somos filhos de Deus. Então não perde, na próxima segunda, às 19 horas, aqui no canal, vai sair o primeiro estudo de Romanos capítulo 8, e eu te espero lá. Já ativa aqui o sininho, se inscreve, deixa o seu like e até o próximo vídeo.